último ato de Catarina de Aragão. Ela foi rainha, guerreira e, acima de tudo, uma mulher que se recusou a ceder. No último episódio, a gente viu como ela enfrentou a maior batalha da sua vida, a luta para manter sua posição e proteger a sua filha Maria. Traída por Henrique, desafiada por Ana Bolena e pressionada por um reino que já não a via como sua rainha, a Catarina resistiu até o fim, recusando-se a assinar sua própria sentença de esquecimento. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a história de Catarina de Aragão chega em seu episódio final. Vamos acompanhar seus últimos anos, seu exílio forçado e sua luta incansável para garantir que seu nome e seu legado nunca fossem apagados. Essa é uma história de fé, resistência e dignidade até o último suspiro. Então pega o seu café, se ajeita aí e vem comigo para esse capítulo final da história da Catarina. No final do verão de 1532, Ana Bolena já desfilava pela corte como se fosse rainha da Inglaterra. E convenhamos, ela praticamente era. Mas ainda faltava um detalhe, um casamento de verdade, reconhecido por todos e não apenas o aval de um rei teimoso. Roma, por outro lado, continuava fingindo que não sabia de nada o que estava acontecendo. E o que acontece quando o rei mimado não consegue o que quer? Ele radicaliza. O Henrique começou a se convencer, ou fingir que se convencia, de que o Papa não tinha autoridade nenhuma sobre o casamento dele. Na cabeça do Henrique, a igreja estava se metendo onde não devia. Isso precisava acabar. Parece familiar? Sim, se aproximava muito dos ideais de Martinho Lutero. Mas admite isso? Nem 1 milhão de anos. Foi nesse ponto que Thomas Cromwell, um advogado autodidata e mestre na arte do oportunismo, entrou em cena. Ele percebeu que o parlamento já estava cheio de gente que não gostava da igreja e aproveitou o momento. Sua ideia era criar uma nova lei que enfraquecesse o poder do clero. Para o Henrique, isso era ótimo. Para Catarina, um golpe direto no que ainda a protegia. E agora? Você acha que a Catarina se rendeu? Claro que não. Ela continuou firme, segurando a coroa com todas as forças. Mas o problema era que, do outro lado, o Henrique estava cada vez mais impaciente. E impaciente demais para um rei Tudor significava perigoso. Foi então que no final de 1532 o Henrique resolveu que não precisava mais da aprovação do Papa. Ele ia resolver isso por conta própria. E foi aí que o destino deu aquela forcinha. O arcebispo Warham morreu. Coincidência? Talvez. Oportunidade perfeita? Com certeza. Isso significava que o Henrique podia escolher um novo arcebispo que estivesse do seu lado. E o ritmo só acelerou. O Henrique VIII deu um novo título para Ana Bolena, Marquesa de Pembroke, e a levou para a França, porque precisava garantir que Francisco I, o rei francês, pelo menos não atrapalhasse seus planos. Afinal, o Charles V, sobrinho da Catarina, com certeza faria de tudo para barrá-los. Francisco, esperto como sempre, evitou encontrar Ana pessoalmente, mas foi lá e babou o ovo do Henrique, porque ele queria contrariar o Charles, não porque eles eram amigos. Então foi assim que em novembro de 1532 o Henrique e a Ana se casaram em segredo. E em janeiro de 1533 uma cerimônia lá na Inglaterra oficializou tudo. Agora faltava um detalhe: legalizar a situação. Para isso, o Henrique já tinha garantido que o seu aliado, Thomas Cranmer, fosse nomeado arcebispo da Cantuária. E aí veio o golpe final. Em maio de 1533, o arcebispo Thomas Cranmer organizou um tribunal especial e declarou que o casamento do Henrique e da Catarina nunca tinha sido válido. Simples assim. Como se os últimos 24 anos nunca tivessem existido. Poucos dias depois, ele aprovou de forma retroativa o casamento de Henrique com Ana. Depois de 6 anos de drama e disputas políticas, a Catarina estava oficialmente descartada. E agora? O que ela faria? Pela segunda vez na sua vida, ela estava à deriva. Na primeira, era apenas uma jovem viúva que, pelo menos, tinha esperança de um futuro casamento com Henrique. Agora, nem a ilusão restava. Voltar para a Espanha, fora de cogitação. Ela estava fora de casa há mais de 30 anos. E a Espanha já não era mais a mesma. Sua irmã Joana continuava trancada em um castelo, acusada de loucura pelo próprio pai.
E o seu filho, Charles V, governava tudo sem precisar de ajuda de ninguém. Basicamente, ninguém estava esperando a Catarina de braços abertos para lá. Então, restava apenas um motivo para ela continuar na Inglaterra. Sua filha Maria ainda estava lá. E agora que Henrique tinha anulado o casamento, a Maria corria o risco de perder tudo. Catarina sabia que se quisesse proteger a posição da filha, teria que continuar lutando. Henrique pode ter conseguido se livrar da esposa, mas a batalha estava longe de terminar. Inicialmente, o Henrique VIII tentou ser gentil com a Catarina de Aragão, entre muitas aspas. Ele ofereceu a ela o título de Princesa Viúva de Gales como se isso fosse algum tipo de prêmio de consolação. E como você já deve imaginar, a Catarina rejeitou. Ser chamada de princesa viúva significava aceitar que o seu casamento nunca tinha sido válido. E isso, na cabeça dela, jamais seria uma opção. E ela não parou. Rapidamente começou a se reunir com seu maior aliado, o embaixador imperial Chapuis, para pressionar o papado a condenar formalmente as ações do Henrique. E o que o Henrique não queria ver? O apoio do povo inglês à ex-rainha estava crescendo cada vez mais. Esse apoio se manifestou de várias formas, mas nenhuma foi tão impactante quanto as profecias da Elizabeth Barton. Ela tinha visões proféticas e disse que se Henrique realmente se casasse com Ana, ele morreria logo depois. E não só isso, ele teria um lugar especial reservado no inferno, como se ele já não tivesse esse local reservado depois de tantos anos. O que aconteceu depois não foi nenhuma surpresa. A Elizabeth Barton foi presa, julgada e no ano seguinte condenada por traição. Sua sentença ser enforcada em Tyburn, o local tradicional de execuções públicas em Londres. Ela foi a única mulher que teve a sua cabeça pendurada na ponte de Londres. Aí, no dia 1º de junho de 1533, Ana Bolena foi coroada rainha da Inglaterra, em uma cerimônia grandiosa na abadia de Westminster. Mas o Henrique VIII queria mais do que uma coroação qualquer. Ele queria provar para o mundo que a Ana era a rainha legítima e o filho que ela carregava era o verdadeiro herdeiro do trono. E como ele fez isso? Simples. Ele ordenou que a Ana usasse a coroa de São Eduardo, que normalmente era reservada apenas para reis. Isso era algo inédito para uma consorte e enviava uma mensagem muito clara. Ana não era apenas uma consorte. E a Catarina não aceitou nada disso. Mas na prática, o que ela tinha que aceitar ou não, né? Enfim, o Henrique simplesmente decretou que a Catarina não era mais rainha e que a Maria, sua filha, era ilegítima. Catarina só podia chorar, porque ficar estressadinha, bravinha e fazer birrinha não ia ajudar em nada. Então, esse anúncio saiu em junho de 1533. A Catarina continuava chamando a si mesma de rainha e se acusava a aceitar qualquer outro título. Maria, por sua vez, que já tinha 17 anos, também não estava disposta a abrir mão do seu status. Só que, mesmo mãe e filha, estando dispostas a resistir, havia uma questão. A punição para quem desafiasse essa decisão real era o desagrado extremo de Henrique. E para um rei que mandava gente para a forca com a maior facilidade, essa era uma ameaça bem real. Chapuis, sempre fiel a Catarina, ficou indignado e não fez questão de esconder isso. Mas nem todo mundo teve a mesma coragem. Pouco a pouco, os apoiadores políticos influentes da Catarina começaram a se afastar. Até mesmo Stephen Gardiner, ex-secretário do Henrique, trocou de lado. E então, nos meses seguintes, veio o golpe final. O nascimento da Elizabeth I no dia 7 de setembro de 1533. Tudo bem que não era o tão esperado herdeiro, mas ao mesmo tempo esse momento para o Henrique simbolizava o começo de uma nova dinastia. Para Catarina, era o fim oficial da sua posição como rainha da Inglaterra. Mas mesmo assim, ela continuou teimosa. Nunca aceitou a anulação do casamento. E até o último dia, na cabeça dela, ela continuava sendo a esposa legítima de Henrique e a única rainha verdadeira do país. Eu gosto muito da Catarina, eu acho que a jornada dela é impressionante, mas eu acho que a gente tem que ter a maturidade para saber a hora de se afastar, a hora que a gente perdeu a batalha, né? Se ela tivesse aceitado ir para um convento, o casamento seria anulado, mas a filha continuaria na linha de sucessão. Então, eu acho que também tinha uma dose de birra aí.
E a gente sabe que ter birra com o Henrique... Enfim, esse orgulho inabalável ainda ia custar caro para Catarina. Não tinha nem começado. O Henrique VIII realmente não sabia o que fazer com a Catarina nessa altura do campeonato. Ele não podia simplesmente mandá-la para fora do país, mas também não queria mantê-la por perto. Então a solução foi afastá-la aos poucos. Em julho de 1533, o Henrique ordenou que a Catarina fosse transferida de Ampthill para Buckden, uma propriedade do bispo de Ely em Huntingdonshire. Mas a Catarina logo reclamou. O lugar era úmido, insalubre e cercado de pântanos. Um verdadeiro contraste com o luxo com o qual estava acostumada. E as coisas só pioraram. O tempo passou e aí veio o golpe que a Catarina tanto temia. Em março de 1534, o papado finalmente deu seu veredito sobre o divórcio. O Henrique e a Catarina continuavam casados aos olhos da igreja, ou seja, para Roma, Ana Bolena não era rainha e Elizabeth não era herdeira. Assim, para Catarina isso foi muito bom, mas você acha que o Henrique ia fazer o quê? Que ele ia aceitar com calma? Não, piorou a situação para Catarina. A resposta dele foi imediata. 2 meses depois, a Catarina recebeu uma visita. Ela tinha que jurar lealdade ao novo status de sucessão, que reconhecia apenas os filhos de Ana Bolena como legítimos. Se ela assinasse esse documento, ela estava admitindo que a Maria não era herdeira do trono. Você já sabe a resposta da Catarina. Ela se recusou na hora e ainda escreveu para Maria dizendo para fazer o mesmo. Mas a Catarina pensou que as coisas não podiam piorar, elas sempre podem piorar. Em maio de 1534, irritado com a teimosia da Catarina, o Henrique decidiu transferi-la novamente. Dessa vez para Kilbonton, um castelo menor, mas ao menos mais habitável que Buckden. Mas mesmo assim, a situação dela ficava cada vez mais difícil. O Henrique reduziu drasticamente o tamanho da sua comitiva, mas ainda manteve alguns dos seus servos espanhóis, médicos e boticários incluídos. Enquanto isso, Chapuis, o embaixador imperial e aliado leal da Catarina, não ficava parado. Ele protestava contra o que chamava de tratamento desonroso dado à rainha e fazia de tudo para pressionar o imperador Charles V a intervir. E o Henrique sabia disso, mas ele estava... Não posso falar palavrão aqui, mas ele estava nem aí. Seu principal conselheiro, Thomas Cromwell, ficava de olho nas movimentações do Chapuis. Mas a verdade era que Charles V, mesmo sendo sobrinho da Catarina, não tinha a menor intenção de intervir de forma militar. No máximo, ele garantia que não haveria conciliação entre o Henrique e o Papa. O divórcio da Catarina foi o gatilho que selou de vez o rompimento da Inglaterra com Roma. A essa altura, a Catarina já estava completamente isolada. Sua comitiva reduzida, suas cartas monitoradas e seu contato com Maria praticamente proibido. Mas o que mais doía para Catarina de Aragão era saber que a Maria I, a filha dela, também estava sofrendo. No final de 1534, a princesa adoeceu e Catarina implorou para vê-la. Pedido negado. Henrique VIII temia que juntas mãe e filha pudessem fugir para a Espanha e reivindicar o trono com o apoio de Charles V e do papado. E convenhamos, esse medo não era tão absurdo. A insatisfação com o Henrique era real. E a Maria ainda tinha muitos apoiadores na Inglaterra e já era uma adulta. Mas a Catarina não era do tipo que planejava conspirações. Ela não queria uma rebelião contra o Henrique, ela queria apenas o seu direito de volta. Durante todo o ano de 1535, ela continuou se comunicando com Roma, pedindo ao novo Papa, Paulo III, que excomungasse o Henrique de uma vez por todas. Mas esses esforços não deram em nada. Seu sobrinho Charles V estava mais preocupado em preparar uma nova guerra contra a França do que resolver o problema da tia. E assim, a Catarina passou seus últimos meses esquecida dentro de um castelo. Em dezembro de 1535, quando finalmente recebeu a visita do Chapuis, ela já estava muito doente há algum tempo. Aí essa condição piorou nas primeiras semanas de janeiro, e no dia 7 de janeiro de 1536, às 14 horas, a Catarina de Aragão faleceu em Quimbonton aos 50 anos. Uma autópsia rudimentar revelou algo estranho. Seu coração estava escurecido, preto e deformado. Para muitos isso foi sinal de envenenamento, mas hoje em dia a gente acredita que era um efeito secundário de um câncer avançado.
eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Maria, sua única filha, não teve permissão para vê-la, nem nos últimos dias. Mesmo na morte, o Henrique VIII continuou tentando apagar a Catarina da sua história. Seu funeral foi modesto e ela foi enterrada como princesa viúva de Gales, e não como rainha da Inglaterra, na Catedral de Peterborough. Por fim, a Catarina de Aragão foi mais que uma rainha. Ela foi uma mulher de convicções inabaláveis, que enfrentou traições, exílio e injustiças sem jamais abaixar a cabeça. Enquanto o mundo ao seu redor mudava e o próprio marido tentava apagá-la da história, Catarina se manteve firme, recusando-se a ser esquecida. Sua fé, sua resistência e seu amor por sua filha Maria transformaram sua luta em um legado que atravessou os séculos. Mesmo nos momentos mais difíceis, a Catarina nunca cedeu. Nunca renunciou ao título de rainha, nunca reconheceu a anulação de seu casamento, nunca aceitou que sua filha fosse tratada como bastarda. Seu corpo pode ter sucumbido ao tempo e ao sofrimento, mas sua determinação resistiu até o fim, e além dele. A morte de Catarina foi o encerramento de um ciclo, mas o seu impacto permaneceu. Maria I carregou sua memória até o trono, tentando restaurar tudo que foi tomado de sua mãe. Ironicamente, até mesmo Elizabeth, filha da Ana Bolena, governou sobre uma Inglaterra que ainda sentia as consequências da luta de Catarina contra o Henrique VIII. E assim, a gente chega ao fim dessa jornada. Catarina de Aragão pode ter perdido a coroa, mas jamais perdeu sua dignidade. Sua história continua a inspirar como um lembrete de que, até mesmo no jogo brutal do poder, há aqueles que escolhem lutar não com a espada, mas com a honra. E com isso a gente então encerra essa série sobre essa mulher extraordinária. Eu queria agradecer você por ter acompanhado esses 4 vídeos. Eu espero que você tenha gostado e aprendido algo. E se você ainda não se inscreveu, já aproveita e faz isso agora. Aqui o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Na próxima série, vamos falar da Ana Bolena. A gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã.